Boa noite, a paz seja convosco, amém? Glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor e mais um culto para a glória do Senhor, amém? Eu quero estar orando pela tua vida que está aí no seu lar, você que está nos ouvindo, para que Deus possa abençoar mais a tua vida, em nome de Jesus, amém? Pai amado e querido, em nome de Jesus Cristo, eu coloco a cada irmão, a cada vida, a cada alma, Senhor, que vai estar ouvindo a ministração da tua palavra nesta noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, estende as tuas mãos poderosas e vai de encontro a este coração, vai de encontro, Senhor, em nome de Jesus, para que a tua palavra possa encontrar abrigo nesses corações. Tira, Senhor, tira toda tristeza, tira toda dúvida, tira tudo que não provém de ti, Senhor, que quer impedir de hoje esta pessoa ouvir a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu me coloco à tua disposição através do teu Santo Espírito, para que venha, em nome de Jesus, usar a minha vida como instrumento do Senhor, para falar em cada coração, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, se inscreva no nosso canal no YouTube, amém? Dê seu like, ative o sininho, aí é que Amanda 1, e esteja compartilhando, amém? Outra coisa, amanhã, sexta-feira, 9 horas, aquele maravilhoso devocional, Boa Semente, com o nosso pastor, tem sido uma bênção, irmãos, eu não perco de jeito nenhum, porque eu já acordo ali com a palavra de Deus no coração, irmãos, tem sido bênção, amém? Então não perca, se você está em casa, aqueles que não voltaram a trabalhar ainda, esteja aí ouvindo esse devocional, que você já começa amanhã, assim, com força, com ânimo na presença do Senhor, e compartilhe também, amém? Sábado, 19h30, nós temos o nosso culto online, domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica, nossa pastora tem sido um instrumento de Deus grandemente, sempre foi, né? E mais ainda, agora nas redes sociais, para instruir acerca da palavra de Deus. Irmãos, é tremendo, amém? Então não perca, não fique de fora, já acorda também o domingo cedo, assim, já com aquele fôlego, com aquele ânimo, né? Com a palavra de Deus no coração. E no domingo, às 18 horas, nós temos o nosso culto da família com o nosso reverendo Endo, que tem sido uma grande bênção. Reúna a sua família e participe em nome de Jesus, amém? Vamos agora para a palavra de Deus, que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 10, amém? Pegue sua Bíblia, você que tem a sua espada, e vamos aí compartilhar desta maravilhosa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, amém? A visão da escada de Jacó. Partiu Jacó de Berseba e se foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir. E sonhou, e eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu. E o anjo de Deus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, tu te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e nas tuas descendências serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Despertando, Jacó do seu sono disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu em uma coluna e derramou azeite em cima dela. Chamou aquele lugar Betel, porém o nome daquele lugar antes era Luz. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que ora faço, e me der pão para comer, vestes para vestir, em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus.
E esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, você que gosta de anotar, eu quero pedir para que você, anote aí o tema de hoje. Em tempos difíceis, contemple o sobrenatural de Deus. Amém? Em tempos difíceis, contemple o sobrenatural de Deus. Amados, sobre anotar, isso é muito importante. Quer guardar a palavra de Deus? Quando estiver ouvindo ela, anote. Como é diferente, eu faço isso há anos, amados. E como é gratificante você anotar o que você puder da palavra. E quando você for estudar a Bíblia, é a mesma coisa. Tem um caderno só para anotar ali os versículos que te chamam a atenção, e assim você guarda mais a palavra quando você não apenas só ouve, mas quando você escreve, você anota. Amém? Eu quero falar, antes de entrar aqui na visão da escada de Jacó, algumas pessoas que em tempos difíceis contemplaram o sobrenatural de Deus. Amém? Uma delas é Agar, está lá em Gênesis 21, do 14 ao 20. Diz a palavra do Senhor que Agar, ela pega o seu filho Ismael e ela está indo embora, porque não estava dando certo. Ismael viu que seu irmão Isaac crescera e Ismael começou a zombar de Isaac e Sara não gostou. E daí, o que acontece? Sara coloca diante de Abraão para que ele mandasse a serva Agar embora. E daí, o que acontece? Eu vou estar lendo 21:14 de Gênesis. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e a despediu. Ela partiu e foi andando, errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, a boa distância como a de um tiro de arco, pois dizia que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo: que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço e foi encher de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu e habitou no deserto e foi frecheiro. Amém? Então, em tempos difíceis, Agar contemplou o sobrenatural. Pensou que o seu filho ia morrer de sede, mas Deus abriu os olhos dela e ela pôde ali, encher, viu ali um poço e pôde encher de água e deu de beber ao rapaz. Amém? Então, tempos difíceis, irmãos, é tempos de nós contemplarmos a glória do Senhor. Em desertos que passamos é que nós vemos como o nosso Deus está conosco e como nós podemos contemplar o sobrenatural de Deus. Outra pessoa que contemplou o sobrenatural de Deus em tempos difíceis, Abraão, Deus pede o seu filho Isaac em sacrifício, mas a hora que ele estava para sacrificar seu filho, o anjo brada e diz: não faça tal coisa, porque agora sei que temes a Deus, e Abraão não matou o seu filho, não sacrificou. Ele até então ia sacrificar, crendo no Deus sobrenatural que ressuscitaria o seu filho, daria-o de volta. Mas não houve necessidade que ele sacrificasse. Mas de repente ele olha do lado e ele vê o cordeiro para oferecer em sacrifício a Deus no lugar de Isaac, seu filho. Deus proveu o cordeiro, amados. Deus proveu o cordeiro para Abraão, para que não tivesse que sacrificar o seu filho. E daí ali Isaac foi poupado a sua vida, e o cordeiro foi ali oferecido em holocausto. E Gênesis 26:6, outra pessoa também que em tempos difíceis contemplou o sobrenatural de Deus é Isaac. Amém? Isaac, havia tempo de fomes na terra. Lá em Gênesis 26 a Bíblia diz, no 26:6,
Isaac, pois ficou em Gerar, né? Ele ia descer ao Egito, mas Deus disse em sonho: não desça ao Egito, fique aqui. Em tempos de fome, dias de escassez, que estava tendo fome na terra, Isaac semeia e ele colhe muita fartura, diz a palavra do Senhor, lá em Gênesis 26, do 12 ao 14. Em tempos de escassez, amados, Deus provê o sobrenatural na nossa despensa, na nossa conta bancária. Deus provê o sobrenatural na onde nós não conseguimos ver. Amém? Então vamos lá, 26:12, só para encerrar essa parte aqui de Gênesis. E semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem, foi enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, amados, nesses dias de crise que estamos vivendo, Deus vai prover o cordeiro. Deus vai nos fazer prosperar. Deus vai abrir os nossos olhos para ver o pão e a água. Não vamos falir, não vamos passar fome. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus é o Deus que provê nos nossos desertos, nas nossas crises, nas nossas escassez. Porque Salmo 37:25, a Bíblia diz: nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ali o salmista Davi sabia do que estava falando. O justo é aquele que é justificado pelo Senhor Jesus, pelo sangue de Jesus. E a nossa descendência, irmãos, não vai passar fome. A nossa descendência não vai mendigar o pão, porque é promessa do Senhor. Creia nisso. Em nome de Jesus, você não vai baixar a porta do seu comércio, você não vai falir. Em nome de Jesus, porque você que serve o Deus Todo-Poderoso, creia. Deus vai abrir porta, Deus vai prover o cordeiro, Deus vai fazer o sobrenatural, porque nós vamos viver isso, nós vamos ver isso. Porque o nosso Deus que foi no passado, na vida destes homens, não mudou. Ele fala: eu, Senhor, não mudo. Ele é o mesmo Deus que servimos. Basta que você creia em nome de Jesus. Em tempos difíceis, contemple o sobrenatural de Deus. Amém? Então, voltando para Gênesis 28, do 10 ao 22, né? Primeiro falar um pouquinho de Jacó. Jacó, o nome dele significa suplantador, enganador, tá? Lembra que Jacó é fruto de milagre, tá? O seu pai Isaac orou por 20 anos por sua mãe Rebeca, porque Rebeca era estéril. Então Jacó é fruto de milagre, né? Isaac também era fruto de milagre, de uma mãe estéril, Sara. E agora ele casa e a sua esposa também, diz a palavra do Senhor, que ela é estéril. Ele casou-se com 40 anos, com 60 anos, Deus deu a benção, a porção dobrada. Deus deu gêmeos, né? Esaú e Jacó. Então, lá no Gênesis 25:21, diz a palavra do Senhor que Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Amém? Glória a Deus. Então, nasceu gêmeos, né? Jacó e Esaú. E depois ali no 25, vou voltar um pouquinho para estar podendo, né, para que vocês possam entender toda a história. 25:23 diz a palavra do Senhor: o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Amados, isso era promessa desde o ventre, de que o mais velho ia servir ao mais moço. No caso, quem foi o mais velho era Esaú. Ele nasceu primeiro, depois diz a Bíblia que, né, veio agarrada ao seu calcanhar, primeiro Esaú, e veio agarrada ao seu calcanhar Jacó. Jacó nasceu depois, ainda sendo gêmeo, né? Sempre tem um que nasce primeiro. Então, amados, aqui também a palavra do Senhor, então ela já tinha promessa, né? Desde o ventre de Rebeca, a promessa de que Esaú serviria a Jacó. Mas, amados, Deus tem promessa e muitas vezes
não há necessidade que a gente, com os nossos jeitos, né, talvez as nossas incredulidades, tentamos ajudar Deus naquilo que Ele já declarou para nós. Lembrando um pouco de Sara, o Senhor me fez, nem tá aqui marcado, ver agora o meu coração. Deus tinha promessa de dar um filho a Sara, ela também estéril, avançada em idade, seu esposo avançado em idade. Mas diz a palavra do Senhor que passou um certo tempo que o Senhor tinha falado que daria um filho e Sara resolveu dar Agar para estar junto com seu esposo para conceber um filho, né, o qual foi Ismael, que eu li, né, no início. E sabe tudo o que aconteceu, né? Depois de tudo isso, acaba gerando conflitos e mais conflitos por causa de querer dar uma ajuda para Deus, de querer dar uma mãozinha para Deus. Aquilo que Deus tem para nós, irmãos, é nosso. Ninguém vai tomar. Amém? Então, aqui os meninos estão crescendo. Gênesis, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 25. 27 eu vou ler para que você entenda a primeira trapaça de Isaac, né? Vamos lá. Do 25, do 27 até 34, diz a palavra do Senhor. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito, caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, e habitava em tendas, né? Então, cada um tinha suas qualidades. Isaac tinha gosto pela caça, amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Olha, outra situação, amados, que eu até falei na semana passada. Preferências por filho. Ah, meu pai, isso gera, né, situações de perigo. Jacó, tinha feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado, por isso se chamou Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Ele desprezou o direito de ser o filho mais velho. Então disse Jacó: jura-me, peço, primeiro. Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilha. Ele comeu e bebeu, e então se levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Olha a imprudência de Esaú. Ele não imaginou que lá na frente o que isso tudo ia causar. Ele desprezou aquilo que ele tinha por direito, né? Então, Jacó era astuto e conseguiu o direito de filho mais velho por um prato de lentilhas. Olha, moça. Ele também era enganador. Lá no Gênesis 27:1 diz a palavra do Senhor, né, que Isaac, os seus olhos já haviam se escurecido, ele já estava velhinho, não enxergava mais, tá? Ele não podia ver. E ele fala para seu filho Esaú que vai até o campo atrás de fazer um guisado saboroso, a sua comida da sua preferência, para que ele pudesse comer e para que pudesse abençoar, amém? Ali a vida de Esaú. Então, aqui diz a palavra do Senhor, o versículo 4. Eu vou ler do 1 ao 5, para que possamos entender melhor. Quando estava Isaac velho, seus olhos se enfraqueciam de maneira que não podia ver. Chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. Respondeu, e ele: eis-me aqui, meu pai. Disse o pai: agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, as tuas armas, a tua java, o teu arco, sai ao campo e apanha para mim uma caça. Faz-me aquele guisado saboroso como eu gosto e traz-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Ora, Rebeca esteve escutando quando Isaac falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Oh, meu pai, olha, amados, a própria mãe ali, junto com Isaac,
né, faz essa tramóia de enganar, de colocar, junto com Jacó, faz essa tramóia, a própria mãe, né, Rebeca e Jacó, para que pudesse enganar, para tomar a bênção de Esaú até então. Por ser gêmeo, né, gêmeo se parece, né, Jacó se passou por Esaú e ele tomou a bênção do seu irmão. Que situação, amados, que situação. A própria mãe, ela induz o filho, né, e para que ele cometa esse ato, e ali ela prepara tudo, ela faz aquele guisado maravilhoso, e ela põe seu filho ali para receber a bênção de seu filho, Esaú, e diz a palavra do Senhor. Que situação, eu vou até ler, o versículo Gênesis 27, 27, diz a palavra do Senhor: e ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das vestes dele, Isaque o abençoou, dizendo: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do cão. Que o Senhor abençoe. Assim, pois, Deus te dê do orvalho do céu, da gordura da terra e da abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoar, e benditos sejam os que te abençoar. Então aqui foi a bênção que ele profetizou na vida de Jacó, mas seria a bênção para Esaú. Mas Rebeca, a própria mãe, ajuda a trapacear o pai, né? Ajuda seu filho a fazer essa tramóia, e isso daí vem com resultado terrível, né? Vem com resultado terrível. Olha o que acontece, continuando do versículo 32. De repente, né, o menino lá, todo animado, Esaú, ele vem, ele prepara com carinho aquele prato que o pai mais amava, né? E ele vem todo feliz ali, para que o seu pai pudesse, né, abençoar, dar aquela bênção, irmãos, que tinha um significado sobrenatural. Naqueles dias era, irmãos, até nos dias de hoje, a bênção do pai e de uma mãe sobre as nossas vidas é algo sobrenatural, irmãos, é algo sobrenatural. Então abençoe seus filhos e nunca amaldiçoe. Nunca diga que seu filho não vai dar em nada, sempre profetiza, ainda que ele te dê trabalho, ainda que ele esteja fazendo ter lágrimas, derramar muita lágrima, mas sempre profetiza, declara: meu filho será um homem de Deus, a minha filha será uma mulher de Deus. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida da minha família, dos meus filhos, dos meus netos. Nunca use palavras contrárias, nunca use palavras más para dizer que não vai dar certo, porque eles não vão dar em nada, que eles não vão ser ninguém. Não fale essas palavras aos seus filhos, porque isso traz um resultado trágico, amados, infelizmente. Então a bênção do pai e da mãe, isso é algo muito importante mesmo. Tem um peso que você não imagina. Então, ali, como eu estava dizendo, Esaú todo animado, todo feliz, né? Com a profissão ali, o que ele mais amava fazer, que era caçar. E ele chega todo feliz ali perto do seu pai. Versículo 27, 32 diz: perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Respondeu ele: eu sou o teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e trouxe a mim? Eu comi de tudo antes que tu viesse, o abençoei, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com um grande e amargo brado, e disse a seu pai: abençoa também a mim, meu pai. Respondeu Isaque: veio teu irmão, e com sutileza tomou a tua bênção. Disse Esaú: não se chama ele com razão Jacó? Né, que eu falei no início, usurpador, enganador, visto que 2 vezes me enganou, tomou meu direito de primogenitura e agora me tirou a bênção. Disse: ainda não reservaste bênção alguma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eu o tenho posto por senhor sobre ti, e todos seus irmãos lhe tenho dado por servo, e de ti trigo e de mosto o tenho fortalecido. O que, pois, poderei fazer por ti, meu filho?
Disse Esaú a seu pai: tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. Levantou Esaú a sua voz e chorou. Que situação, amados, que situação. Mas Jacó colheu o resultado do seu próprio pecado, né? Quando nós vemos aqui no Gênesis 28, ele está indo embora de casa, porque o seu irmão havia jurado de morte. Lá no versículo 27, do 41 ao 43, diz a palavra do Senhor: Esaú passou a odiar a Jacó. Olha, irmãos, que situação chega quando um engana o outro dentro da própria família. Esaú passou a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: os dias de luto por meu pai estão próximos, então matarei a Jacó, meu irmão. E daí Rebeca ouviu tudo isso, fala: meu filho vai morar com meu irmão, né? Labão, lá em Padã Arã, e daí diz a palavra do Senhor, glória a Deus, que aqui Isaac abençoou também o seu filho Jacó, e ele se foi, né? E daí aonde aqui Jacó, ele está indo e ele tem esse sobrenatural com Deus, né? Ele chegou a um lugar onde passou a noite, como eu já li, e ali ele pôs uma pedra como seu travesseiro, e ele tem aquele sonho, né? Que os anjos desciam e subia aquela escada, né? E o Senhor ali fala com ele sobre a promessa que já havia dado a Abraão, esta terra em que estás deitado eu a darei a ti e a tua descendência. Então o Senhor ali renova aquela promessa que já tinha falado a Abraão. Então e a tua descendência será como o pó da terra, tu te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, em ti na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Essa bênção Deus tinha profetizado lá no tempo de Abraão, depois veio de Isaac, agora para Jacó. E Jacó ali, ele tem aquele sobrenatural com Deus, aquela visão que ele sentiu, irmãos, ele sentiu algo sobrenatural, ele pôde ver que aquele lugar, né, quando ele se desperta do sono, ele fala: meu pai, né, quão terrível é este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, né? Esta é a porta dos céus. Então ele sentiu a veracidade ali daquele sonho, daquela visão que ele teve, daquele sobrenatural com Deus. Então, em tempos difíceis, contemple o sobrenatural de Deus, né? Como foi o tema, em tempos difíceis, contemple o sobrenatural de Deus, porque Deus se manifesta na hora difícil, na hora da adversidade, no dia mau. O Senhor não nos abandona, amados. Tudo é aprendizado para nossas vidas. Jacó estava indo embora, mas Jacó estava aprendendo, né? Estava aprendendo, estava ali tendo experiências com o Senhor. E é tão interessante, amados, que ele ali, né? Ele coloca azeite sobre aquele lugar, né? Uma coluna, e ele declara que aquele lugar, né? Ali seria a casa de Deus. Tá? Então fala que ele erigiu uma coluna, derramou azeite em cima dela e chamou aquele lugar Betel, porém o nome daquele lugar antes era Luz. Também Jacó fez um voto. Nossa, que interessante, amados, que interessante. Jacó tinha acabado de trapacear o seu irmão já pela segunda vez, e de repente ele tem uma visão à noite, um sonho ali, onde ele está indo embora da sua casa, deixando a sua família, deixando seu pai, sua mãe, seu irmão, porque ele precisava fugir daquela situação até então, né? Passar alguns anos fora para que Deus pudesse aplacar a ira de Esaú contra ele, amém? E ele tem experiências com o Senhor, e de repente ele já faz um voto: olha, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer, vestes para vestir, em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Nossa, interessante, né? Até então ele não era filho do crente Isaac, mas ele está dizendo: o Senhor vai ser o meu Deus. Então o Senhor não era Deus dele? Amados, nem sempre os pais estando na presença do Senhor, às vezes a necessidade que os filhos tenham experiências com Deus, para provar desse Deus e para poder dizer: o Deus do meu pai agora é o meu Deus.
foi o que lá na frente Isaac pôde contemplar, pôde viver, né? Então ele faz voto, né? Então cuidado com o voto, tá bom? Cuidado com o voto, né? Porque a Bíblia fala lá em Eclesiastes, o que votar o Senhor pague, né? Que Deus não se agrada de todos, né? Então Jacó ali, aquela pedra que ele coloca ali, ele fala: e eu tenho posto esta pedra como coluna e será a casa de Deus, e de tudo que me der certamente darei o dízimo. Olha que benção. Até então ele fala que Deus era Deus do pai dele, né? Então o Senhor não era o Deus dele, mas ele fala: se o Senhor me der pão e vestes e eu puder voltar à casa de meu pai, o Senhor vai ser o meu Deus e eu vou lhe devolver o dízimo de tudo que eu tiver. Olha, amados, que maravilha, né? A cabeça já de Jacó ali já tendo, né, outros pensamentos. Por quê? Porque, irmãos, às vezes na hora do desespero, na hora da fuga, na hora da angústia, do dia de adversidade, é que a pessoa, mesmo tendo pais cristãos, é que a pessoa vai se prostrar diante do Senhor, é que a pessoa vai reconhecer que Deus é o Deus do seu pai, que Deus é um Deus todo-poderoso e que vai dar livramento, e faz votos com o Senhor, votos até mesmo de ser um dizimista. Olha que maravilha. E ali nós sabemos, né, Jacó ele vai e ele é recebido ali, né, ele está indo morar com seu tio, e para que passasse a ira de Esaú, e ele, glória a Deus, ele faz voto, como eu disse, né, e ele é recebido pela Raquel, né, que na frente viria a ser sua esposa. Então Jacó, filho do crente Isaac, mas não tinha o Senhor como seu Senhor. Então tenha o Deus Todo-Poderoso como Senhor da sua vida, amém? Porque na hora da adversidade, irmão, você vai ter com quem contar, você vai ter diz a palavra do Senhor, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora do dia mau, na hora da adversidade. Você vai clamar esse Deus todo-poderoso, você não vai ficar na aba de ninguém: ai, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. Não, o meu Deus há de me socorrer, o meu Deus há de me, né, de me ajudar na hora da adversidade, porque eu tenho experiências com o Senhor, amém? Não fica só na experiência, no testemunho dos outros, seja você um testemunho vivo, dê testemunho do que Deus vai fazer na tua vida, do que Deus já está fazendo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então Jacó chega ali ao poço de Harã, se encontra com Raquel e vai trabalhar, né, para o seu tio Labão, né? E ali, o versículo 29 e 18 de Gênesis, diz a palavra do Senhor, que ele estava ali e Labão já o contrata para trabalhar para ele. 29 e 18 diz a palavra do Senhor: Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha mais moça. Amém? Então ali ele já estava há 30 dias com seu tio, e diz a palavra do Senhor que ele, né, Labão falou que queria, né, dar um salário para ele, que ele pudesse ficar trabalhando com ele, e ele, né, se apaixonou por Raquel, e ele começa a trabalhar, né, 7 anos para poder, né, como se fosse um dote, né, para que pudesse ter Raquel como sua esposa. Mas, amados, quando a gente vive uma vida de trapaça, quando a gente vive uma vida de engano, ainda nessa terra, infelizmente eu digo, vamos colher os enganos que plantamos. Não é na outra vida, não, é aqui. Jacó já começa a colher da semente que ele estava plantando, dos enganos, né? Labão engana Jacó. Gênesis 29, do 25 ao 27, diz a palavra do Senhor que Jacó, antes um pouco, ele faz um banquete, né? Já passou-se os 7 anos que Jacó havia trabalhado, e Labão, faz ali um banquete, uma festa para poder, né, entregar a filha a Jacó. E eles beberam, comeram, se desfrutaram, com certeza Jacó ficou ali embriagado, porque como que alguém pega uma mulher e no fim não é ela, é a irmã dela, no outro dia, né? Então, mas
com certeza estava meio que chapado, né? Vamos se dizer assim. E diz a palavra do Senhor, olha lá, o colhendo já do fruto do seu engano. Quando amanheceu, eis que era Lia, pelo que perguntou a Jacó a Labão: que é isso que fizeste? Não te servi em troca de Raquel? Por que me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim, nossa terra não se dá a mais nova antes da primogênita. Cumpre a semana dessa, então te daremos também a outra, pelo trabalho de outros 7 anos, que ainda me servirás. Oh, glória a Deus. Então, amados, já tinha namorado a mulher, não tinha como devolver, tá? Eu dou risada porque é engraçado mesmo. Mas o que acontece? Ele já tinha tido Leia como sua esposa, e daí ele fica uma semana, e daí ele pega também, fica com a sua esposa, a qual ele amava tanto, que era Raquel, e trabalha mais 7 anos, né, por Raquel, dando já 14 anos ali, longe da sua família, né? Então, amados, a Bíblia diz que começa ali os problemas, os ciúmes, as disputas, né? Porque ali a poligamia ali, né? Podia-se ter 2 esposas, graças a Deus que no Brasil, em nome de Jesus, não tem, né? Deus me livre de dividir marido com outra. Então, ainda que alguns, né? Talvez faça essas trapaças aí, mas não tem, isso não é lei, nada disso não é permitido, mas existe ainda países que existe, né, a poligamia. Então é muita disputa, amados, né? É muita situação de adversidade, né? Lembrando a situação de Ana também, né? Lá em 1 Samuel, que diz a palavra, ela não podia gerar filho, e ela tinha Penina, que era sua rival. Então, quer dizer, já daquele, né, aquele povo ali continuava a ter a poligamia, a ter 2 esposas, e geravam grandes conflitos, grandes situações de adversidade. Leia podia ter filho, Raquel era estéril, não podia ter filho. Então ficava aquela disputa, né? E cada uma tinha uma serva também, tá? Quando Labão deu a sua filha Leia, foi a serva Zilpa para ajudar, né? Ali a cuidar né? Sempre elas tinham uma moça para cuidar. E também quando Raquel foi, deu a sua serva Bila também para ir em junto. E nesse período todo, enquanto Raquel está ali sem poder gerar filhos, Leia está se desfrutando, né? Tendo filho, teve 4 filhos, acho que, como se diz, deixava bem, né? Bem ali claro para Raquel que ela podia gerar, que ela podia, né? Mas o coração de Jacó era de Raquel. Então era disputa, por quê? Porque Jacó amava Raquel e a Leia era aquela que podia gerar filhos. Mas diz a palavra do Senhor lá no Gênesis 30, 22: e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre, e ali ela pôde gerar 2 filhos, José e Benjamim. Mas antes de ter esses filhos, ela também resolve dar uma ajudinha em Deus e dar a sua serva Bila para ter filhos do seu esposo Jacó. Amados, que situação. Daí Jacó tem 2 filhos com Bila, daí a Leia fica com ciúme, dá a serva Zilpa para ter filhos de Jacó também. E ele teve mais 2 filhos com Zilpa. E depois, glória a Deus, depois a Leia ainda veio a ter mais 2 filhos e uma filha, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu, glória a Deus, deixa eu minha folha aqui, glória a Deus. Então, resumindo, a família estava crescendo, né? Em disputa, em ciúmes, em situações de adversidade, tá? Nisso já tinha 12 filhos homens e uma filha mulher, tá? Resumo, né? Tinha uma grande família ali, e no caso 4 mulheres, 2 mulheres e 2 concubinas, né? Então 4 filhos eram de concubinas. Imagina que situação, né? Não quero nem imaginar. Então Gênesis 30, 43 diz a palavra do Senhor: e o homem se enriqueceu sobremaneira e teve grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumento. Numa dessas Jacó já estava rico, né? Com aquela
aquela prole de filhos, aquele monte de filho, porque a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor e bem-aventurado aquele que tem bastante, né? Então, de repente, já havia passado 20 anos, né? E chega a hora de voltar para a casa dos pais, né? Ele prosperou, ele trabalhou 14 anos pelas mulheres e mais 6 anos pelos rebanhos ali, né? Então, diz a palavra do Senhor que passa-se 20 anos, o próprio Deus fala com Jacó para que ele torne a casa dos seus pais, amém? Em Gênesis 31:13 diz a palavra do Senhor: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Agora levanta-te, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ali Jacó pega tudo que é seu, e ele, as suas esposas, os seus filhos, o seu gado, as suas ovelhas, né? E ele vai embora sem dar satisfação ao seu sogro. 31:16 de Gênesis diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Toda a riqueza que meu Deus tirou de nosso pai, toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faze tudo o que Deus te ordenou. Então, ele falou com as suas esposas e elas, né? Elas ali concordaram com eles, né? Então, diz a palavra do Senhor: então se levantou Jacó, pôs os seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, levou todo o seu gado, todos os seus bens que havia adquirido em Padã Arã, a fim de ir ter com Isaac, seu pai, a terra de Canaã. Lembra que ele saiu só com a roupa do corpo, né? Recebeu a benção lá sobre a cabeça lá do seu pai Isaac, mas não tinha posse, não tinha herança ali, como se diz, não saiu indo com bens, não, ele saiu indo morar sem ter nada, né? Indo morar com seu tio, e ali diz a palavra do Senhor que ele prosperou, ele se torna rico, né? Teve grandes rebanhos, servos e servas, camelo, jumento. Então Jacó está abastado, está ali, né? Eu creio, sendo fiel com o Senhor naquele voto que ele fez com o Senhor, sendo dizimista fiel, né? E ali ele está ali tendo as experiências que passa com Deus, né? Foi enganado, o seu sogro enganou por um bom tempo, né? Mudando o seu salário, diz a palavra do Senhor, por 10 vezes. Mas Jacó chega a hora de retornar à casa do seu pai, amém? Então, amados, o versículo aqui, o 21, diz assim: assim fugiu com tudo que tinha, e passando o rio foi em direção da montanha de Gileade. Amém? E o Senhor veio em sonhos a Labão para que não fizesse mal a Jacó, porque Labão foi atrás, falou: mas como que esse menino some, né? Como que sem eu despedir das minhas filhas, dos meus filhos ali, que a Bíblia se relata, é os netos, né? Eles veem como filhos, né? A Bíblia se relata a filhos ali, os netos, porque o amor é tão grande. E, amados, ali Labão fica muito bravo e vai atrás. Mas só que Deus o visitou e falou: não faça nem bem nem mal. Não é para você, né, tocar em Jacó. Tá lá no Gênesis 31:24, diz a palavra do Senhor. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, num sonho de noite, disse: guarda-te, não fale a Jacó nem bem nem mal, né? Então, em outras palavras, não toque no meu servo, né? Não. E, amados, ali eles, né, se encontram na montanha de Gileade, faz um pacto, né? Labão e Jacó em Gileade. Labão, ele fala que ele não amasse outra mulher, ficasse com aquelas lá, né? E eles fazem ali um voto um com o outro, né? No 54, 55, Gênesis 31, glória a Deus, diz: e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comer pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Levantou-se Labão de madrugada, beijou seus filhos e suas filhas. Esses filhos aqui quer dizer os netos, tá? E os abençoou. Então partiu e voltou para o seu lugar. Amém? Então ali ele já estava, né, acertado com o seu sogro, tá? E agora chega a hora, irmãos, a hora difícil de continuar a viagem, que se aproxima da casa do seu pai e terá que enfrentar a fúria de Esaú, né? Gênesis 32, o versículo 6 ao 12, a palavra do Senhor diz, né,
como que Jacó ali teme, quando os seus mensageiros falam, vem o teu irmão com 400 homens. Quer dizer, ele saiu da casa dos seus pais, fora jurado de morte por seu irmão, e de repente, depois de 20 anos, ele está de retorno à casa dos seus pais, mas ele precisa enfrentar, precisa resolver-se com o seu irmão Esaú. Mas, amados, Deus é maravilhoso. A necessidade, quanto mais as lutas enfrentamos, de nós se prostrarmos, de nós reconhecer que o Senhor é Deus que peleja nossas guerras, ainda que um exército nos cerque, mas o Senhor vai pelejar por nós e vai nos dar a vitória. Ainda que tenha alguém que te odia, alguém da tua família que está te odiando, mas quando você se rende ao Senhor, quando você pede, quando você vai à frente com oração, Deus entra com providência. Deus, eu preciso resolver essa situação. Creia, porque Deus intervém. Deus faz o sobrenatural. Amém? Então eu quero ler este trecho, Gênesis 32, do 6 ao 12, diz a palavra do Senhor. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e também ele veio encontrar-te 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e se angustiou, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, as ovelhas, os bois e os camelos, porque ele dizia, se Esaú ferir um bando, o outro bando se escapará. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, volta para a tua terra e para a tua parentela, e te farei bem. Então ele clama, ele pede socorro ao Senhor. No versículo 11 ele diz, livra-me, peço, das mãos de meu irmão, das mãos de Esaú, pois eu o temo, para que não venha ele matar-me e a mãe com os filhos, Pois tu disseste, certamente te farei bem, e a tua descendência como a areia do mar, pela multidão se pode contar. Então ele ficou lembrando Deus da promessa que Deus havia feito a ele, para que ele pudesse, ali ter êxito naquela situação. Amém? Primeiro, ele envia presentes para aplacar o coração de Esaú, e diz a Bíblia que ele passa o val de Jaboque, e luta com o anjo. Ele passa uma boa parte do 24, 32, do 24 ao 28. Ele passa uma boa parte da noite, amados, lutando com o anjo de Deus para conquistar a sua bênção. Amém? O versículo 24 ao 28 diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a articulação da coxa e deslocou a articulação da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem, qual é o teu nome? Jacó respondeu, Jacó. Então o homem disse, não te chamará mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Amados, a situação que temos que resolver assim, lutando para conquistar a bênção, Saia de coxa quebrada, mas não desista da tua bênção, seja ousado como Jacó. Deixa Deus mudar o teu nome na história da tua vida, deixa Ele mudar o teu caráter, vida de engano e traição, para uma nova vida em Cristo, amém? Lá em Gálatas 2:20, a palavra do Senhor diz, que nós já estou crucificado com Cristo. Este versículo eu quero ler também, amém? Eu gosto de ler, irmãos, para que possa, talvez você entender melhor, e glória a Deus. Estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Amém? Então a entrega que Jesus fez lá na cruz por mim e por você é para que nós tivéssemos uma vida, para que nós venhamos a ter, em nome de Jesus, uma vida digna, uma vida reta, uma vida sem engano, sem trapaço, irmãos. A vida que Jesus dá, aquele que aceita o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, não é para viver a vida passada, não é para viver vida de engano, não é para viver vida de trapaça, enganando e
trapaceando. Não, é para ser uma nova criatura em Cristo, é para prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, como diz o apóstolo Paulo, amém? Então que nós venhamos a ter uma transformação de caráter a cada dia das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Então Jacó, o nome dele foi mudado para Israel, que significa príncipe de Deus. Esse homem que a Bíblia fala aqui, na verdade tem tradução que fala foi um anjo de Deus, né? Ele lutou com um anjo e ali até que conquistasse a sua bênção. Jacó conquista o coração de seu irmão Esaú, mas foi passando uma parte da noite lutando com um anjo de Deus, amém? E o que acontece? Lá no 34, versículo 4, diz a palavra, glória a Deus. Não, é 33:4, eu li errado aqui. Diz a palavra do Senhor. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou e lançou-lhe ao pescoço dele, o beijou e eles choraram. Então Deus foi na frente, Deus entrou com providência. Quando Jacó se rende, passa uma boa parte da noite lutando com o anjo quebra a coxa dele, mas ele continua, eu quero minha bênção, eu não abro mão da minha bênção, eu preciso desta bênção. E diz a palavra do Senhor, que ali o seu irmão o abraçou, beijou, eles choraram junto, houve ali o perdão, né? E o versículo 20, então levantou ali, depois ele vai, né? E diz a palavra do Senhor, então levantou ali um altar e ele chamou Deus, o Deus de Israel, né? Ele vai ali e compra, diz a palavra do Senhor, por 100 peças de prata, ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo em que estendera a sua tenda. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E ali ele oferece ali a Deus, levanta um altar ao Senhor, para o Deus que foi com ele durante todos aqueles anos. Amados, concluindo, nossos extremos temos que levar aos pés do Senhor e não desistir de buscá-lo, ainda que ele precisa nos quebrar, mas saia com a sua vitória na mão, amém? Deixa Deus quebrar a tua vida, se proste ao Senhor, deixa Ele fazer de você, e que eu possa fazer sempre isso, deixar o Senhor fazer de mim a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que o Senhor venha nos transformar dia após dia, mudar o nosso caráter a cada dia na presença do Senhor, amém? Se deixe quebrar pelo Senhor e saia com a tua vitória em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu coloco diante do teu altar a cada um que esteve me ouvindo nesta noite. Pai querido e santo, em nome de Jesus, vá de encontro a esta vida. Se alguém que estiver me ouvindo tem vivido uma vida de engano, uma vida de trapaça, em nome de Jesus Cristo, que esta pessoa venha se render aos seus pés, que esta pessoa venha, meu Pai, ter um encontro, uma mudança de vida, uma transformação de caráter, é na tua presença, em nome de Jesus Cristo, muda a história de vida desta pessoa, para que possa viver uma vida de paz, de alegria na tua presença, em nome de Jesus Cristo, porque infelizmente as sementes ruins que plantamos, nós vamos colher dela, mas se plantarmos coisa boa, se plantarmos no Espírito, diz a tua palavra, nós vamos herdar a vida eterna. Pai, em nome de Jesus, visita cada vida agora e vai, Senhor, vai quebrantando o coração, vai tirando todo embaraço, vai tirando toda colheita ruim, em nome de Jesus, que essa pessoa comece a semear coisas boas, comece em nome de Jesus Cristo a ter uma boa plantação, para que possa colher coisas boas na sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu quero orar também aqui pelos projetos de vida 2020, ano da superação, ano de novos começos, amém? Em nome de Jesus, meu Pai, eu coloco diante do teu altar a cada um desses pedidos de oração. Venha de encontro à necessidade, ao sonho, ao projeto de que cada um dos meus irmãos aqui colocaram. Em nome de Jesus eu te peço, ó Espírito Santo de Deus, visita aquele que precisa de uma porta aberta, visita aquele que precisa de uma libertação de um ente querido, seja qual for o sonho, o projeto, em nome de Jesus eu declaro a bênção, em nome de Jesus Cristo, amém? Graças a Deus, obrigado Senhor por mais uma noite e por esta oportunidade
de poder compartilhar da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Eu quero estar orando pela tua vida, para que você receba a bênção apostólica, amém? Em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja conosco desde agora e para sempre. Em Cristo somos mais. Glória a Deus.